Você já conhece a desestruturação no JavaScript ou já teve algum problema com ela? Assista esse vídeo que eu vou fazer você entender de vez o conceito desse recurso e como utilizá-lo. Bora lá! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da Level Up, uma playlist aqui do canal onde eu estarei ensinando a vocês conceitos sobre o desenvolvimento web, buscando deixar uma base sólida nessa área que a gente tanto gosta e seguir em frente com os próximos conhecimentos que precisamos aprender, certo? Então, hoje estarei mostrando para vocês o que é a desestruturação no JavaScript, ou Destructuring Assignment, né, que é o nome desse recurso. O Destructuring Assignment é uma expressão do JavaScript que permite extrair dados de arrays ou objetos em variáveis distintas. Bora pro código que isso aí vai ficar muito mais fácil por lá. Então bora lá. Aqui eu já estou numa pasta e eu vou fazer um mkdir aqui de tutorials, tá? Em tutorials e vou fazer aqui um code ponto, onde nós vamos estar criando aqui o nosso arquivo do Destructuring Assignment, tá? Então vou colocar aqui, ó, destructuring.js, tá? E eu vou estar fazendo um exemplo aqui para vocês de como utilizar o Destructuring, certo? Então, primeiramente, para entender o Destructuring, como eu expliquei antes, ele é uma maneira de extrair dados de arrays e objetos, tá? De tudo aquilo ali que eu disse para vocês, vamos ir por partes. Então, vamos declarar aqui um array, primeiramente, né? Vou declarar um array de numbers, que ele recebe um set 18, 3, 4, 5 e 7, 3. Pode ser. Beleza? Então, nós temos um array aqui, com 4 posições, indo de 0 a 3, né? E com 4 valores numéricos inteiros, certo? Então agora nós vamos extrair os dados das primeiras posições desse array, né? Então nós vamos pegar o 7 e o 18 aqui, tá? Para isso, como que nós fazemos da maneira convencional, né? Nós podemos fazer um const first num, recebe numbers na 0, na posição 0, na 0, tá? E o const second num recebe numbers na posição 1, né? Numbers, tá? Dessa forma aqui a gente consegue extrair esses dois dados do nosso arquivo, né? Então, para comprovar isso, eu vou fazer aqui um console.log de first num e second num, tá? Então, eu vou rodar esses dois aqui no Node, tá? Eu vou rodar esse código aqui, esse arquivo no Node. Se você preferir, você pode rodar no navegador, no console do navegador mesmo, todo esse código aqui, tá? Mas eu vou fazer node destructuring.js. Aqui, ó. Então, ele já fez o console log da primeira e da segunda posição desse vetor que a gente conseguiu obter aqui, tá? Essa expressão aqui, ela é comumente conhecida como genérica, né? Porque essa expressão ela é comum entre todas as linguagens, né? A maioria das linguagens tem essa sintaxe de declarar a variável que contém o array e dentro de colchetes a posição que a gente quer acessar do array, né? Então, no JavaScript não é diferente, tá? Mas agora nós vamos dar um significado aqui para esse nosso código. Nós vamos fazer uma pequena função para exemplificar, né, o quão útil é o Destructuring Assignment, né? Ele não só é uma alternativa a essa maneira de obter os dados, mas ele também é uma maneira que pode ser melhor em alguns casos e eu quero apresentar isso para vocês, certo? Então nós vamos ter aqui uma function sum, que é de soma, né? Que ela vai somar dois valores, os valores a e b, que a gente recebe por parâmetro aqui, né? E dentro dessas chaves nós vamos declarar que essa função retorna a mais b, né? Então, ao chamar essa função, ela irá retornar o valor dos dois números passados por parâmetro somados, né? Ela vai passar o resultado dessa soma. Então, aqui embaixo eu vou ter uma const result, que ela recebe sum, né? Onde eu estou chamando essa função, e para ela eu vou passar o first num e o second num. Dessa forma a gente consegue obter o resultado da soma, né? Eu vou fazer um console.log desse result e vou rodar aqui no Node para ver se está tudo funcionando certinho, tá? Então, Node Destructuring.js. Beleza, ó, rodou aqui a soma e o resultado de 7 mais 18 é 25. É 25. Então, depois de fazer isso, nós vamos transformar a maneira como nós estamos obtendo esses dados aqui
numa maneira que a gente consiga obter utilizando o Destructuring Assignment, tá? Então eu vou comentar aqui esse método convencional, tá? Método convencional. E agora a gente vai fazer aqui com o Destructuring, tá? Destructuring. Aí aqui embaixo, como que nós podemos fazer, tá? Primeiramente, nós vamos declarar que é uma constante, nós vamos obter duas constantes, né? Onde nós vamos acessar essas duas posições do array também, assim como nós fizemos aqui em cima, tá? Então, nós vamos declarar aqui as chaves não, os colchetes, né? E nós vamos obter a variável numbers, tá? Dessa forma aqui, o que nós estamos fazendo? Nós declaramos uma constante, tá? Que é um array, e a gente está obtendo de numbers, sendo que a gente sabe que numbers é um array, né? Agora, para nós obtermos as variáveis com os mesmos nomes, first num e second num, basta nós declararmos aqui dentro em sequência, first num e second num, né? Dessa forma aqui, nós podemos interpretar dessa seguinte maneira, que nós estamos acessando o array de numbers, né? O array da variável numbers, e nós estamos buscando na posição 0 uma constante que a gente quer chamar de first num. E aqui na posição 1, né, nós estamos procurando nessa posição e atribuindo o valor dela à variável second num, né? Então, é tão legível quanto essa aqui. Basta entender o que está acontecendo aqui, né? Nós declaramos que aqui é um array e nós estamos acessando a posição 0 e 1, só que ao invés de colocar só o valor delas, o JavaScript já interpreta que a gente quer acessar essas duas posições em sequência e estamos atribuindo o nome a variáveis, né? Então o que a gente tinha em duas linhas aqui foi para uma linha só, né? E a gente tem as duas variáveis e elas funcionam da mesma maneira, ó. Se eu utilizar aqui o node, eu posso ver que o resultado não alterou. A gente conseguiu obter os valores dessas duas variáveis aqui, né? Agora, por que isso é tão útil? Supondo que a gente queira obter esses 4 valores, ou os valores de um array ainda maior, nós teremos que declarar 4 linhas, né? Const third num recebe numbers na 3, e assim vai indo pro 4, 5, caso o array tenha mais valores, né? Sendo que aqui a gente pode simplesmente fazer para obter todos esses valores, third num e fourth num, e eu posso fazer o console log deles aqui embaixo, console.log, third num e fourth num. E eu já obtive o valor das 4 variáveis, né? Aqui é a soma das duas primeiras e as duas remanescentes. Agora, nós vamos criar aqui, ó, um destructuring.js, destructuring2.js, tá? Que aqui vai ser um exemplo que eu vou mostrar para vocês de como trabalhar com o destructuring em um objeto, tá? E assim a gente vai ver como ele funciona melhor lá também, né? Então, bora lá. Primeiro eu vou criar aqui dois clientes, tá? Que vai ser dois objetos de clientes e em seguida nós vamos trabalhar com os dados deles, tá? Então nós vamos ter esses exemplos aqui. Eu vou fazer o const client 1 recebe name, o name vai ser o meu nome, Uriel Lopes. O e-mail vai ser uriel.exemplo@email.com, tá? Age, no caso a minha idade é 19, e college, onde eu estudo, é no Instituto Federal Sul Rio Grandense, tá? Beleza. Então eu já criei aqui o meu client 1 e eu vou criar aqui o const client 2, né? Que pode ser as suas informações aí, se você quiser. Só que como eu não tenho ninguém em mãos agora, eu vou utilizar uma atriz, que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Alicia Debnam Carey. Pra quem tá curioso aí, ela faz Fear the Walking Dead e também já participou em The 100. E aqui tem o e-mail dela. Mentira, esse não é o e-mail dela, só um e-mail fictício mesmo. Então, alicia.contacts@email.com. E age, a idade dela é 28. E a college, como eu não sei se ela fez curso superior, eu vou colocar como null, tá? Então, eu já tenho os dois clientes aqui populados, o Uriel e a Alicia, né? E aqui em seguida nós vamos criar duas funções, tá? Que a gente vai utilizar. E para lidar com esses dados, eu demonstrar para vocês o quão útil é lidar com uma desestruturação no JavaScript, tá? Principalmente com objetos. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter a function
getBirthYear, tá? Que essa function aqui, ela vai ser responsável para obter o ano de nascimento, né, a partir da age informada pelo cliente, né? Então, aqui a gente vai ter a age, o parâmetro que a gente vai receber nessa função é age. E aqui a gente vai fazer uma pequena lógica no JavaScript para obter esse ano, tá? Então, nós vamos fazer um const year, recebe o new date do JavaScript para trabalhar com datas. E aqui a gente vai fazer o .get full year, né? Que assim a gente obtém o ano, né, completo, ou seja, os 4 caracteres do ano, obtendo o new date, que no caso é a data de hoje, né? Então, para obter a data de nascimento dessa pessoa, basta nós passarmos const birth year, recebe o year, o ano que a gente obteve, né? Ou seja, aqui ele vai obter o ano de hoje, new date de hoje, ele obtém o get full year, ou seja, na data de gravação desse vídeo é 2021, tá? Então, birth year recebe year minus age, né? Então nós vamos fazer uma diminuição aqui do ano que a pessoa nasceu, do ano atual, desculpa, menos a idade informada, né? Então, seja 2021 menos 19, no meu caso, dá 2002, tá? Então, aqui eu vou fazer um return birth year para mostrar, para voltar o resultado do ano, né? Do get birth year, certo? Então, a gente já criou essa função aqui para pegar o ano. Eu vou minimizar ela, porque agora nós vamos fazer a função principal, tá? Nós vamos ter a function showPersonInfo, onde nós vamos mostrar as informações da pessoa, né? E aqui a gente recebe um client, né? E esse client vai ser informado ao chamar essa função. Então, primeiramente, nós vamos pegar o ano dessa pessoa com a const birth year, recebendo get birth year, passando o client.age, né? Como a gente vai passar um desses objetos aqui, a gente vai acessar o age, a propriedade age, dentro desses dois objetos, tá? Beleza. Agora, nós vamos fazer console logs dos resultados que a gente vai obter aqui, tá? Nós vamos fazer um console.log de o nome dessa pessoa é, 2 pontos, e aqui eu vou concatenar o client.name, tá? Aqui embaixo eu vou fazer um console.log de o ano de nascimento foi plus birth year, né? Mostrar o ano de nascimento da pessoa. E aqui um console.log nós vamos fazer para entrar em contato com essa pessoa, envie um e-mail para, e aqui o client.email, certo? Vamos aqui um pouco mais para baixo, e if client.college, porque o cliente pode não ter faculdade, como a Alicia, né? Que no caso eu não sei se ela tem, eu apenas presumo. E aqui a gente vai fazer um console.log de estuda em, e aqui plus o client.college, tá? Então, deixa eu tirar essas chaves aqui. E dessa forma a gente já conseguiu fazer esse console log, tá? Eu vou deixar com as chaves porque eu acho mais bonitinho. Beleza? Então, vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando, né? E primeiramente eu vou testar chamando a função showPersonInfo, passando o client1, que sou eu, né? Então, eu vou rodar aqui, ó, o destructuring2 e ver o que ele vai aparecer no console.log, tá? Bora lá. Mostrou aqui, ó, o nome dessa pessoa é Uriel Lopes, o ano de nascimento foi 2002, para entrar em contato apareceu o meu e-mail e estuda, certinho, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês a necessidade, uma característica, no caso do Destructuring, que no caso aqui, ó, nós estamos passando o objeto client, né? E nós estamos acessando client.age, client.email. E aqui, ó, o meu VS Code ele está mostrando todas as vezes que a variável client foi chamada, né? E olha tantas vezes que a gente chamou aqui. Não é um problema na questão de código, mas o JavaScript consegue fazer com que isso não seja necessário, tá? Ele consegue fazer com que nós acessamos diretamente o age, o name, o e-mail, sem ter que informar o client ponto, né? Então, como que nós fazemos isso? Através da desestruturação, né? Aqui eu só vou fazer um detalhe, eu vou fazer um console.log vazio aqui para quebrar a linha.
E eu vou fazer um showPersonInfo do client2, tá? Para mostrar as informações da Alicia também, tá? Deixa eu fazer aqui um... Ó, agora aparecem as informações dela aqui também, tá? Como vocês podem ver, tá claramente funcionando. E no caso dela, não foi exibido onde ela estuda, porque eu acabei... Ela é null, né? E aqui eu escrevi o nome do meu instituto errado. Instituto, beleza? Então, agora, para arrumar isso e utilizar a desestruturação, como que nós podemos fazer, né? Aqui, ó, nós sabemos que esse parâmetro que a função vai ser recebida é um objeto, tá? Nós não podemos forçar isso, porque a gente não está trabalhando com TypeScript, mas nós sabemos que é isso que está acontecendo, né? Então, para nós utilizarmos a desestruturação aqui, basta nós desestruturarmos esse objeto que nós temos aqui, né? E para fazer isso, nós vamos informar aqui as chaves, da mesma maneira que nós informamos aqui esses colchetes, né? Nós vamos informar aqui as chaves, tá? E no lugar dessas chaves aqui, nós vamos colocar o atributo, né, que nós queremos acessar. Só que ao contrário dos arrays, que aqui nós informamos first num e ele pegou na posição 0, aqui essas variáveis a gente pode colocar o nome que quiser, né? Que a gente vai acessar sempre as posições em sequência do array. Porém, nos objetos, nós temos que declarar exatamente o nome do atributo. Eu não posso simplesmente presumir que, como name é o primeiro atributo do objeto, eu vou colocar aqui João, supondo que eu queira uma variável chamada João, e eu vou obter o nome desse cliente. Não, tem que ser exatamente o nome do atributo. Então, vai ser name, age, name, email, age e college, tá? Não precisa ser exatamente na mesma ordem, afinal nós estamos acessando exatamente o atributo. Então se eu colocar college aqui, tanto faz, ele vai obter igual. Mas eu resolvi colocar em sequência para facilitar a exibição aqui para vocês, né? Então nós já conseguimos obter esse name, email, age e college, né? Então para utilizarmos essas variáveis, como a client não existe aqui, ó, ele está até alertando em amarelo, eu tenho que tirar esses clients daqui. E para fazer isso de uma maneira fácil, eu vou ensinar um truque aqui para vocês. Basta selecionar aqui o client e o ponto, né, onde ele está aparecendo primeiro, né. Eu vou apertar Ctrl D no VS Code até selecionar esse client aqui, ó. Agora vocês podem ver que eu tenho essa barra azul que eu posso editar em todas essas linhas ao mesmo tempo. E se eu apagar, pum, eles somem e já está refatorado, tá? É simples assim a modificação para utilizar. E como vocês podem ver, eu não tenho client repetido em toda a função. Eu tenho exatamente as variáveis que eu preciso. Porque no escopo dessa função showPersonInfo, é só isso que eu preciso. Eu não preciso saber se é um client. Eu não preciso saber necessariamente se é um customer, se é um employee, né, se é um funcionário, se é um chefe. Entende? Aqui é showPerson, é para mostrar da pessoa. Então, tanto faz se eu tenho um client ou um líder, tanto faz. Eu só preciso ter essas mesmas informações dentro de um objeto que eu vou conseguir exibir, né? E assim o código fica mais enxuto e também muito mais legível, né? Ele fica tão bom quanto e se não melhor, né? Nesse caso aqui a gente não tem a repetição de client em toda a nossa função. Então bora rodar aqui para ver se está rodando normalmente. Ó, exibiu a informação, conseguiu acessar meu nome, meu ano de nascimento, meu e-mail e o meu instituto. E aqui ele detectou tudo certinho, né? Acontece que, vou exemplificar aqui para vocês, eu quero que name seja um outro nome. Eu vou colocar aqui nome, né? Nome. E eu vou tentar aqui, ó, acessar o nome dessa pessoa, né? E eu vou fazer rodar aqui o código, ó. Ele vai dar undefined no meu nome, porque ele não achou o atributo nome. Então não importa se eu estou na mesma ordem, tentando acessar o primeiro atributo desse objeto. Ele tem que ser exatamente o nome do atributo, que no caso aqui é name, né? Então, agora que você já aprendeu a utilizar o destructuring, eu recomendo muito que, como próximo passo,
você estude spread e rest. São dois operators do JavaScript, né, que também servem para trabalhar com arrays e objetos, assim como o Destructuring Assignment, que são muito úteis no dia a dia e eu ainda pretendo trazer aqui para o canal. Caso você não queira esperar até eu trazer o vídeo e já esteja a fim de estudar por conta, eu respeito isso e admiro muito a sua vontade de aprender por conta. Sério mesmo, isso é muito bom para sua evolução. Eu vou deixar os links aqui na descrição das documentações do spread e do rest e tenta implementar sozinho aí. Caso você não consiga, aguarda mais um pouco que logo sai um vídeo sobre. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de recomendar para um amigo, eu agradeço muito se você puder fazer isso. Eu quero que o máximo de pessoas que possam aprender com o meu conteúdo consigam e eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. Então deixa o like, compartilha o vídeo e também se você quiser evoluir ainda mais em grupo, né? Não esqueça de acessar o Discord aqui do canal, uma comunidade insana. Essa semana eu dei uma mexida nele e agora ele tá ainda melhor. Então espero que esteja do seu agrado. E se você tiver qualquer sugestão, você pode me mandar aqui nos comentários, em alguma rede social que você conseguir me encontrar, ou até mesmo lá no Discord, onde a gente pode estar batendo um papo a respeito, certo? Muito obrigado de coração a você que está até aqui nesse momento e até o próximo vídeo. Valeu!